aqui, acho que de contabilidade, né, irmão Thiago? O irmão Emerson deve estar chegando. Não, Então, vamos, enquanto ele não está aqui, se o irmão quiser apresentar a parte contábil. não, ele não falou nada de contábil, irmão. Não, Não sei se ele desculpa. passou. Não. A única coisa que ele pediu, que era do checklist, mas o acesso ainda não Tá, estava. já Eu não sei se o irmão tinha alguma coisa. O irmão tem acesso a áreas econômicas? Ou não? Do Se o irmão checklist? do checklist, aquele checklist. Se não, se você quiser falar sobre a visão geral de como que tá, senão eu passo aqui de como que tá Das a verificações utilização. cruzadas. A Eu lembro que ele ia utilização das falar verificações. das verificações cruzadas. Ele iria falar isso, tá? Então, por isso que eu entendi que o irmão ia falar um pouco de contabilidade, mas ok. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos junto nessa verificação cruzada? Como ele não chegou e já está dando 10 minutos, acho que ele não vai achar ruim de a gente apresentar, tá? Deixa eu abrir aqui o material que a gente tem. Aqui é verificação cruzada, tá, irmão Thiago? Não é checklist. Perdão, não é... como que eu posso dizer? Não é o mensal, é o semestral, tá? Eu vou compartilhar aqui. O irmão vai me ajudando também, pode interromper. Tá todo mundo vendo? Tá. Irmãos, uma das coisas que o irmão Emerson pediu para fazer, então, é conversar com os irmãos, porque tem muitas administrações que podem ter feito no passado, mas que atualmente não estão fazendo, tá? E na verdade é uma situação onde a regional tem que tem que puxar esse trabalho, tá? Que é o que a gente chama da verificação cruzada. A verificação cruzada, ela é uma conformidade que a gente tem que atender lá na seção 15, que é a seção das regionais, e foi na Assembleia de 2015, né, foi estabelecido lá o tópico 80, que fala para estabelecer-se na administração, na regional, na verdade, um calendário com 2 visitas, né, ou seja, a cada semestre a administração executar, a regional arquitetar, né, combinar, agendar uma visita entre as administrações dessa respectiva regional. Então, isso é um tópico e a gente tem que cobrir, tá? E o que o Conselho Fiscal tem a ver com isso? Na verdade, é um trabalho que não é só de responsabilidade do Conselho Fiscal, mas geralmente ficou para que o Conselho Fiscal organizasse isso junto da secretaria, da respectiva administração. Então, hierarquicamente, as administrações elas estão debaixo de uma regional, certo? Então, os irmãos da regional, os responsáveis pela regional, criam uma agenda para que cada administração uma visita a outra, entendeu? Então, a própria regional estabelece essa agenda e combina com essas administrações onde uma vai verificar a outra, tá? Antigamente não tinha o SIGA, então era preenchido um caderno. Acho que muitos irmãos já deve ter visto uma planilha de Excel onde tinha essa abordagem. Tá? Acontece que entrou o SIGA e esses cadernos foram convertidos, foram atualizados e virou o nosso checklist semestral. Todos os irmãos já devem estar acostumados com o checklist, que ele acaba preenchendo o mensal. Então, alguns departamentos têm que preencher mensal, mas existem os checklists administrativos semestrais, que é justamente para que atenda-se nessas verificações, tá? Então, aqui na apresentação, mostra lá na Assembleia, mostra o tópico da administração, que descreve, aborda como fazer isso. Então, a administração está deixando de cumprir uma norma conforme está na seção 15. Tá? Quem não estiver fazendo isso está deixando de cumprir essa seção. Agora, a administração em si, ela não vai se auto-verificar. Então, caso a administração do irmão ainda não fez, a administração dos irmãos estão aqui, junto da secretaria, conversem com os responsáveis da regional
para que essa agenda seja criada, tá? Lembrando, são duas por ano, tá? Montiel, quer falar alguma coisa? Não, tudo certo. Legal. Qual que é o objetivo? Tem alguns objetivos, né? Então, a verificação cruzada ela permite que a administração acompanhe o desempenho dos departamentos frente aos manuais administrativos. Tá? Então, uma forma da regional conhecer como está o andamento dos departamentos, das atividades que estão sendo feitas, dos processos, controles e assim por diante, conforme eles vão respondendo esses checklists. Tá? Outra coisa, então, baseado nesse material, baseado, né, nessa verificação, existe ali uma forma para que a administração ou a regional oriente as correções necessárias, buscando entrar no padrão estabelecido, nas normas e assim por diante. Tá? Então, uma a principal, digamos assim, resultado dessa verificação é que, no final, a administração conheça quais são seus pontos que não estão sendo atendidos segundo o checklist. Tá? Acho que a maioria dos irmãos já viram isso, então você tem as perguntas e aí vai responder sim, não, talvez, sim, talvez não, né? Mas sim com ressalva. Então você já atende, de certa forma, determinada pergunta e assim por diante. E aí, terminando esse material, terminando essa verificação, e identificando essas inconformidades, junto da administração, a regional vai propor aí, para aquela administração, as melhorias que tem que ser feito nos departamentos de acordo com cada resultado de verificação. Certo? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho desse processo. Dentro do que eu expliquei nesse overview, irmão Thiago, você acha que acrescenta alguma coisa? Não, tá certo. Tá. Vamos lá. Uma vez que esse trabalho vai ser feito, vamos supor que a regional já geralmente é o coordenador, né, irmão Thiago, da regional? Isso, é o coordenador do grupo de trabalho. O coordenador do grupo de trabalho, isso. Uma vez que... Maravilha. Isso. Uma vez que essa data, essa agenda, quem visita quem, sei lá, a administração A vai visitar a B, tudo isso está definido, então como que vai ser feito, né? Tem que abrir no check, quando estiver mais próximo ali do evento, né? Tem que abrir esses checklists lá no SIGA. Então, o secretário e o conselheiro deve definir o mês de competência a ser verificado. Então, geralmente se pede aí uma antes da GO. Agora a gente, acho que geralmente a gente faz junho e dezembro, né? A gente sempre faz, porque a cada 6 meses, então é junho e dezembro. Sim. Acho que poderia atrasar um pouquinho, fazer uma em janeiro, mas assim, buscar esse meio, né? Buscar essa data mais próxima aí do meio do ano e também antes da GO. Isso. Certo? Tô dizendo isso que eventualmente alguma administração não consiga fazer dezembro. E agora? Não, então tudo bem, então faça em janeiro, mas não deixem de fazer. Legal, uma vez combinando isso, tá? Combinando quem vai visitar o quê, então tem que definir o mês, definir a competência que vai ser verificada e criar cada checklist. A gente está dividindo aqui, tá, irmãos? Repara que é secretário e conselho fiscal. Por quê? A regional, ela vai falar, olha, a administração A, nós vamos fazer uma visita onde a administração B vai te visitar. O SIGA, ele não está preparado para o visitante preencher, infelizmente não tem isso. Ela não está preparado para o visitante preencher em nome da administração que está sendo visitada. Deu para entender? Então, o SIGA não tem isso. Então, no caso, a administração que vai ser visitada, ela mesma vai abrir os checklists que vai se referir ao resultado dela. Tá? Ela mesma vai abrir. Então, abre esses checklists. Quem vai abrir? Pode ser o irmão do Conselho Fiscal, pode ser o irmão secretário, ou pode ser os dois. Aí é uma combinação que cada administração faz, não tem uma obrigatoriedade. Tá? Mas abre os checklists para cada um dos departamentos, usando, isso é importante, usando os modelos semestrais e de administração. Tá? Porque quando a gente abre o checklist, vamos supor que eu vou falar de tesouraria, a gente abre o checklist. Na hora que eu estou mandando criar um checklist e eu escrever tesouraria, vai aparecer alguns checklists, entre eles até o mensal. Por quê? Porque está tudo dentro do mesmo ambiente. Só que o título dele vai determinar qual que a gente tem que usar. Então, sempre a gente tem que buscar usar semestral e de administração, que é o caso dos irmãos. Só algumas administrações que têm setor, mas
para a maioria é administração, para a maioria esmagadora. Então é semestral e de administração. Aí não tem erro, entendeu? Ah, tem muitos aqui, irmãos, mas tá bom. Na hora que você está abrindo, você vai falar, peraí, esse é semestral? É. Esse é administração? É. Então, beleza. É uma tesouraria de administração semestral. Tranquilo, irmão. É esse que a gente tem que abrir. Eu estou usando a tesouraria como exemplo, mas tem todos os outros departamentos que seguem o mesmo raciocínio, tá? Os grupos de trabalhos departamentais visitantes devem preencher seus respectivos checklists. Então, é eles que vão preencher o checklist quando for aqui, os que estão visitando. Geralmente essa visita ela é combinada e quem está visitando preenche o seu checklist e quem está sendo visitado preenche também o seu respectivo checklist. Então, geralmente nessas visitas já atende os dois cenários, já sai com os dois resultados, tanto da administração que visita quanto a que está sendo visitada. Tá? Tem sido feito dessa forma. Acaba sendo mais rápido esse processo. Bom, o que quer dizer aqui? Cada um preenche o seu checklist, porque, como eu falei, o SIGA não tem essa possibilidade de um visitante preencher o checklist. Você ia falar Irmão uma coisa, Alexandre, Thiago? só cortando um pouco, existe Claro. um outro cenário em algumas ou muitas regionais, em que na regional tem um grupo, né, formado dos grupos de trabalho, os que são os coordenadores dos grupos de trabalho, e a própria regional, com esses grupos, visitam as administrações agregadas. Não tem, né, a gente está falando uma visita, uma administração visita a outra e assim por diante, faz lá na regional um sorteio, a administração tal vai em tal lugar, a outra, o que eu acho que seria viável, mas tem muitas regionais que dentro da administração não tem pessoas, né, irmãos que tenham um bom conhecimento para que ele possa ir visitar e ali responder adequadamente às questões, ou cobrar, né, verificar certinho. Então, a própria regional já monta o grupo de verificadores, vamos dizer assim, e aí eles visitam as administrações agregadas, só para conceituar. Não, tá perfeito. É um outro cenário. Nós não temos aqui, mas você tem razão, porque está sendo criado assim, dessa forma também em São Paulo. Irmãos, no caso que o irmão Tiago acabou de comentar, e agora? Então, ela não vai ser uma visita cruzada, né? Não vai ser um checklist de cruzado. Mas quer dizer que aquela equipe da regional, que já é formada, ela vai visitar uma outra administração. Quando ela chegar lá, então ela só vai ter uma análise, só vai ter um preenchimento de checklist naquela administração, um por departamento, claro. Então não tem aquela situação onde uma administração A visita B, tá? Não tem problema nenhum. Se for dessa forma que o irmão Tiago está falando, tá ótimo também, é possível. E eu acho que, especialmente nas administrações que ainda não estão, talvez, não é tudo completo, vir o grupo GT da regional seria até mais interessante. Né? E depois, eventualmente, pode-se evoluir também onde uma administração visite a outra, mas o conteúdo programado, as atividades a serem feitas são exatamente as mesmas. Tá? Mas tranquilo, então, até então, do que nós estamos falando aqui, tanto se uma vai visitar a outra administração, ou se é o grupo de GT, as atividades são iguais e o fluxo continua o mesmo. Tá certo, irmãos? Exatamente. Provavelmente alguns irmãos já perguntaram aqui, mas esse material vai ser colocado no SIGA, lá no InfoCCB, tá? Se é que já não foi. Mas o irmão Emerson já tinha pedido para que fosse ficar disponível para auxiliar os demais irmãos. Aqui fala o tópico, né? Já auxilia para quando for conversar com a regional ou com a administração, já mostra aí que a administração que estaria fazendo esse trabalho só está cumprindo uma obrigação de manual, tá? Ou uma conformidade. Maravilha. Preparação das visitas, tá? Aqui só tem algumas dicas que eu acho que pode ser interessante, que geralmente é usado. Então, a secretaria, junto do Conselho Fiscal, são responsáveis pelo agendamento prévio com a administração e Ministério Local, tá? O que vai ser feito lá? Vai ser analisado a documentação disponível no sistema, tá? Se tiver alguma coisa que seja disponível, a documentação está física, então ok, pode ser visitado também, pode ser visualizado a documentação física. No entanto, acho que cada vez mais os principais documentos estão já no SIGA, tá?
Mas ok, então a gente pode visualizar documentos que estão no SIGA ou visualização de documentos físicos ali da administração, tá? Irmão Alexandre, Pode falar. perdoa cortar, Imagina. mas é algo novo, até assim, para muitos dos que estão ouvindo, que é esse envolvimento do Conselho Fiscal junto com o secretário para poder fazer esses agendamentos, porque na maioria das regionais não se tem esse envolvimento do Conselho Fiscal. Tá. Geralmente é feito pela coordenação ou pelo grupo de trabalho de auditoria. Então, é algo novo que nós estamos trazendo, do envolvimento do Conselho Fiscal. Mesmo porque São Paulo é assim, né? Mas para fora já é diferente, é algo novo Ah, que é? os irmãos não estão acostumados nesse envolvimento do Conselho Fiscal em fazer esses agendamentos, em fazer isso, né? Tá, tá. Mas você entende que isso Sim, facilitaria ou dificultaria? sim, não, Ah, isso então tá daí bom, então tá bom. é pertinente e a gente vê que é para criar uma certa cultura que não está tendo, né, de Maravilha. envolvimento do É isso aí. Conselho Fiscal, e isso É é isso aí. pertinente, sim. Tá. Legal. Detalhe, irmãos, aqui no texto a gente coloca junto com, né, secretaria junto com o Conselho Fiscal. E aqui não precisa brigar pelo protagonismo, entendeu? Porque Isso aí. o que a gente quer dizer? Aquela equipe junto vai estabelecer o que é melhor. De repente a secretaria está num momento lá super ocupado. Você me ajuda, Conselho Fiscal? Claro, estamos aqui, ajudaremos. Ou ao contrário, entendeu? O Conselho Fiscal vai pedir ajuda para a secretaria para fazer. Então, irmãos, na comunhão, juntam-se os dois, mas digamos assim, esses dois departamentos eles são responsáveis por fomentar esse trabalho acontecer. É claro que vai ter que comunicar cada um dos departamentos, então, da tesouraria, do fundo bíblico, da contabilidade, LGPD, compras, tudo, trabalho voluntário, enfim, todos esses. Mas quem são os responsáveis por coordenar isso? Ficaria esses dois departamentos, Secretaria e Conselho Fiscal. Tá? Sempre na melhor comunhão possível dentro da vossa regional. Certo, irmão Thiago? Certinho. Maravilha. Então, a gente falou, documentação, legal. Bom, aqui tem mais uma vez uma sugestão de como fazer, né? Sugestão de como fazer essa atividade, considerando que vai localmente, tá? Então, seria lá, recepção e início dos trabalhos, tá? A recepção dos grupos de trabalho, que seriam os GTs, né? Dessas administrações ou das regionais, pelo Ministério Local da administração que está sendo visitada. Então é importante, irmão, por isso que a gente fala, olha, tem que envolver a secretaria, para que comunique o Ministério, para que tenha uma agenda, para que isso seja um evento de fato ali dentro daquela administração. Tem que ter uma oração inicial conduzida pelo Ministério, tá? Depois, acabou a oração, faz a separação dos grupos, então, aqui exemplificando como realmente acontece, então, muitas vezes é no próprio salão da igreja, e aí, olha, quem é do grupo tesouraria, né, vai verificar, vai ficar nas salas XYZ, ou no espaço, então cada administração tem a sua particularidade, e ali vai se dividindo esses grupos por departamentos e direcionando eles para os principais locais onde esse trabalho será executado, certo? Tá aqui, o grupo de trabalho responde às perguntas do checklist. Então, assim, se eu tenho uma administração que está indo verificar, ela responde. Então, o irmão loga, preenche, o irmão local, né? Loga, preenche e deixa o irmão visitante responder. Se for o grupo de trabalho, GT da regional, a mesma coisa, tá? Não vai mudar nesse aspecto. Então, fazendo assim, já atende também. Então, o irmão vai fazer a pergunta e aí quem está visitando o grupo de trabalho vai preenchendo lá a resposta que ele está entendendo dentro daquele checklist. Tá certo? Que mais? Depois detalhe aqui, ele fala, analisando a documentação pertinente. Irmãos, todos os departamentos têm uma série de perguntas. Tem perguntas que fica fácil evidenciar, tem perguntas que talvez seja um pouco mais difícil, né, para você evidenciar alguma atividade que você está fazendo de controle, assim por diante. Mas buscar sempre, irmão, buscar sempre pegar uma evidência. Sempre É. que possível, pegar uma evidência do que está ali. Ah, mas pegar como que eu pego? Se for o caso de uma reunião, uma ata, uma Uhum. nota, que mais? Um pedido, um contrato, tira a foto e anexa no SIGA, tá? É.
tira a foto, anexa no SIGA, ou se já tiver no SIGA, faz o download, faz o upload lá, ou, né, anexa na pergunta, tá? O checklist ele pode receber, para cada pergunta ele pode receber um anexo, tá? Para cada pergunta ele recebe um anexo. Então você pode fazer desta forma, tá? Irmãos, todos os departamentos terminaram o trabalho, volta-se para o salão, faz ali uma breve apresentação do que cada um viu, do que os principais pontos, vamos dizer assim. Geralmente sobra tempo para fazer isso, geralmente. Fizemos tesouraria, aí faz algum comentário referente, né, o irmão que tá, a administração que está visitando, ou os GTs, faz algum comentário relevante do que foi encontrado, e depois encerra-se a reunião, tá? Aqui nós não colocamos, mas encerra-se com oração também, tá? Seria bom até revisar. Encerra-se com oração também, tá? Que mais? Bom, legal, acabou esse trabalho, aí elabora a ata pelo secretário regional com os pontos de melhoria, que é aquilo que eu falei, para cada checklist preenchido, a administração vai falar, poxa, eu não estou fazendo esse, ou eu faço esse, mas faço com ressalva. Então ele foi preenchendo tudo aquilo. E aí, ao Conselho Fiscal daquela administração, junto da secretaria, faz um compilado, montando aí a ata com os pontos de melhoria que encontrou baseado nessa verificação, tá? O envio da ata, né, enviar a ata à administração, vistada para leitura e validação, tá? Bom, passado esse tempo, fazer as correções, né? As correções devem ser comunicadas e protocoladas. É aqui que entra aquele plano de ação. Faremos um plano de ação assim, assim, assado. Baseado no quê? Baseado nos resultados das últimas duas, baseado no resultado da última verificação. Por isso que a gente faz duas no mês, duas no ano. Tá? Maiores detalhes, irmãos, isso está descrito na seção 15 da nossos manuais administrativos, no item 15.8 já aborda isso. Tá? Então, a grosso modo, é essa a forma de trabalhar, fazer essa verificação. Para quem vai visitar entre administrações é cruzada, para quem vai visitar com GT acaba sendo a semestral. Tá? Aqui, como um exemplo, tá? Eu falei do caderno, até não faz muito tempo, tinha alguns irmãos que nos procuravam, porque as perguntas não estavam batendo, é que, irmãos, todos nós aqui, os cadernos que existiam antes, que era uma planilha de Excel, não existe mais. Tudo isso foi movimentado. Infelizmente, tem alguma parte do manual que fala em caderno ainda, mas, na verdade, já foi tudo atualizado e ele está no SIGA. Então, aqui é só um exemplo de um cabeçalho de um checklist. No caso aqui, ó, é o mensal. Poxa vida, podia melhorar esse exemplo. É o mensal. Mas lembra lá no começo, quando eu falei, irmão, o que a gente tem que se preocupar? A administração, o departamento, e se é mensal ou semestral. Nesse caso, tem que ter a semestral. Aqui está mostrando esse a título de exemplo, porque a estrutura é a mesma, mas serve para a gente aprender a identificar. Tá? Então, aquela questão de caderno não existe mais, tudo isso tem, os cadernos foram, digamos assim, migrados e atualizados para dentro do SIGA, e cada um tem o seu respectivo, a sua respectiva verificação pré-cadastrada. Tá? E cada vez tem atualizado e tem reformulado as questões, então a gente precisa ter o norte como o checklist semestral para fazer as perguntas, porque está bem mais enxuto, está bem mais direcionada ao que a realidade da administração. Perfeito. E esse daqui é só um exemplo de uma das perguntas, entendeu? Então para cada setor ele tem uma estrutura, então tem uma seção e tem um item de pergunta, uma pequena descrição, alguma coisa que acaba nos orientando para que o irmão possa responder, tá? Então, se o irmão olhar aqui, ó, se os irmãos olharem aqui, tem a área de arquivos, então posso anexar, tem alguma especificação na questão do critério de avaliação, a descrição dando uma orientação de o que ser feito, tá? Ou do que ser perguntado e assim por diante. Mas qual é a pergunta? A pergunta está aqui em cima, por exemplo, nesse exemplo, tá, irmão? Isso é só um exemplo. Tá lá, contas do grupo 100, os saldos dos balancetes estão conciliados conforme comunicado 160 de 2014, 106 de 2014. Então, isso, obviamente, essa é uma de contabilidade. E quando o visitante está indo falar com a administração, vão verificar se essa conta tem
naquela competência, né? Vai verificar se tem esses saldos conciliados conforme foi orientado lá no 106. Tá? Então, isso é um exemplo que os irmãos vão encontrar. Para cada um do departamento existe um checklist desse, tá? Mas aí acabou. Isso, de forma geral, irmãos, essa é a forma que a gente está sugerindo, orientando que seja feita essas verificações, e aí a administração passa a cumprir também esse requisito, tá? Bom, acho que a gente pode, dentro dessa observação, irmão Tiago, você quer comentar alguma coisa? A gente pode abrir para perguntas. Não, dentro dessa, eu só ia passar uma outra coisa, mas dentro desse assunto, não. Tá bom. Bom, irmãos, deixa eu só reforçar isso daqui. Esse material vai estar lá no InfoCCB, tá? Para que os irmãos consultem e ajude os irmãos a... Então, assim, qual o papel... Vamos supor que tem algum irmão aqui, me perdoa se eu estiver insistindo nisso, tá? Mas tiver algum irmão aqui que a administração dele não fez isso nenhuma vez. Então, primeira coisa, vai buscar, conversa com a secretaria da tua administração, para que juntos vocês conversem com o coordenador da regional, pedindo, mostrando, de repente, esses tópicos, pedindo para que seja feita uma agenda para que faça essa verificação aí na sua respectiva administração, tá? Se for cruzada ou se for pelo grupo de trabalho, não tem problema. O que for melhor para a situação de vocês vai atender da mesma forma, tá bom? Então, a gente vai disponibilizar isso. Maravilha, irmão Tiago, quer abordar? Deixa eu compartilhar aqui. Sim. Não sei se está conseguindo ver. Agora sim. Em relação à utilização do módulo de verificação, se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrige, irmão Alexandre, que você entende mais. A gente está em uma visão geral, estou pegando aqui o Brasil todo, no ano de 2025, a gente teve uma pouca utilização dele, né? Metade das administrações e setores que estão agregados utilizaram, um pouquinho mais da metade utilizaram esse módulo de verificação durante o ano. Então, a gente pede encarecidamente dos irmãos, aqui está por regional, então, por exemplo, a Lagoinhas tem usado pouco, né? Apucarana, que é uma regional muito grande, Araguaína, né? Tem regionais que não utilizaram nada o ano inteiro, Barreiras, por exemplo, né? Outras, a Brasília de Minas, Caçador. Então, a gente pede encarecidamente para os irmãos, né? Cansanção, tem várias administrações, a maioria estamos em vermelho, com menos de 50% utilizando. Então, a gente, não sei se os irmãos têm alguma dificuldade, como que está tendo aí a interação dos irmãos com a utilização do módulo de verificação dentro do SIGA, porque a realidade agora é utilizar 100%, irmãos. Né? Não temos mais desculpas, né? Não temos mais por que não utilizar. E a gente quer trabalhar tudo de forma digital, facilitar o trabalho dos irmãos, todo o trabalho, incentivar, né? Fazer com que a administração digitalize todos os documentos, os irmãos de forma remota trabalharem, os irmãos poderem trabalhar no modo verificação. Então, a gente ainda está pouco, né? Um pouco, só de 50% utilizando. Ainda temos que melhorar muito isso, esse índice aí de administrações verificadas. Então, contamos aí com a colaboração dos irmãos. Os irmãos que tiverem dúvida na utilização desse módulo, por favor, levantem as mãos, ou quem estiver aqui presente, ou verifiquem nas suas regionais para que possam, né, ver as administrações que não estão utilizando ou que estão utilizando pouco. Então, os irmãos nos ajudem a isso, né, irmão Alexandre? Porque, Sim, sim. infelizmente,
a gente teve um trabalho tão grande, a gente está tendo um trabalho, né, irmão Alexandre, de até fazer uma instrução para poder ajudar a todos nos itens de verificação, o que que é, onde a gente tem que achar, onde a gente tem que apontar, o que que é não conformidade. Então, esse trabalho nosso, irmãos, não é para nós, né? Mas é para os irmãos, né? A gente tá tentando pegar na mão dos irmãos e fazer. A gente não está aí presente, mas a gente está tentando fazer com que todo mundo utilize esse módulo, porque o sistema é muito, né, complexo e a gente já teve, né, a ajuda dos irmãos aí do SIGA para poder criar essa rotina. Então, não seria até justo na não utilização, essa pouca utilização, né, pelo trabalho que se está tendo, né, irmão Alexandre? Só abordar um caso aqui, ó, exemplificando, tá, irmãos? Existe o checklist mensal que a gente tem que preencher, da qual não está aparecendo aqui, tá? Ele não contempla isso. Não. Essa é aquela área do Conselho Fiscal onde a gente tem que né, fazer as verificações, tá? Isso. Por quê? Qualquer coisa que eu aponto, seja CNPJ, seja falta de balancete, seja pagamento em atraso, não importa. Qualquer uma das atividades que a gente aponta nas suas respectivas verificações, ele alimenta esse banco de dados, digamos, esse BI aqui. Então, se o irmão registrou hoje, provavelmente daqui 2 dias, já está alimentando o BI. E aí, esse painel que está nos exemplificando, está dizendo assim, ó, na regional de Alagoinha, 33% de todas as verificações que tinham que estar criadas, então eu não sei quantas administrações tem em Alagoinha, mas vamos supor que tenha 10 administrações. Então, 33% de todas as verificações que tinha que estar feita, aí ele demora um pouquinho, tá? Todas as verificações que tinham que estar feitas, somente 33 foram registradas, entendeu? Lembrando, irmãos, outra coisa que a gente precisa que os irmãos façam se existe uma verificação a ser feita, nós temos que cadastrar. Lembra que na penúltima, na última, né? Acho que foi na última reunião, foi de janeiro, se eu não me engano, a gente alertou, irmãos, entrem no SIGA e programem as verificações. Como é que eu programo? Sim. Vou lá e falo, minha administração tem 10 casas de oração, então eu vou programar uma verificação de casa de oração para cada uma dessas 10 casas de oração no ano inteiro. Então tem lá, que é a programação, como que a gente fala? Repetição, exatamente. Então, quando eu faço isso, eu já programei. Aí, mensalmente, eu tenho que ir lá e verificar ela. Lembrando, verifiquei a programação, tá? Tá falhando o áudio? Não, normal. Verifiquei a programação, verifiquei né, fiz o trabalho de verificação daquela verificação, digamos assim. Não encontrei nenhum erro? Não encontrei. Então aí eu entro na verificação e aponto que, olha, essa verificação foi realizada e nenhuma anomalia, nenhuma oportunidade foi encontrada, nenhuma ocorrência foi encontrada. Então aí o irmão registra isso. Por quê? Justamente vai aparecer aqui no SIGA que foi feita aquela verificação. Então veja, qual que é a forma de trabalho? Se eu faço uma verificação, só pode ter dois resultados. Ou eu encontrei apontamentos, ou eu não encontrei apontamentos. Se eu não encontrei apontamentos, eu tenho que lançar um para dizer, olha, não teve nenhum apontamento, tá? Agora, se teve apontamento naturalmente, aí você vai lá colocar seja lá qual for o número do apontamento, quando você coloca, já alimenta esse banco de dados, tá? Então, a Lagoinha tem todas essas regionais, é isso? Não, estou vendo Santo André ali. Então, a conta que ele está nos fazendo é isso. Olha, a Lagoinha, de 100%, só 33% das verificações foram feitas. O irmão Tiago, isso daqui também é uma observação legal, tá? Aí, deixa assim, irmão Tiago. O que está acontecendo, irmãos? Esse BI, ele está sendo usado pelo Brasil inteiro, não só para a parte do Conselho Fiscal, mas todos os outros. Como os irmãos já devem saber, tem momentos que ela está mais carregada.
E então ela vai aparecer esse erro por um período, mas em alguns momentos ela leva muito mais tempo, especialmente porque, aquelas que menos abrem, que menos usam, ela fica um pouquinho mais para trás e demora mais na hora de carregar. Mas está funcionando, tá? Está funcionando. É só uma questão aí de, esse horário aqui não é bom, porque tem muitas igrejas que estão tendo culto, que estão com o SIGA em aberto, vão fazer, lançamentos, e tudo bem que o BI é um pouco à parte, mas pode ser que tem muitas administrações trabalhando agora e consultando o BI, tá? Então, Exatamente. nós temos as nossas limitações, ok, sabemos. Não se preocupe, quando o irmão clicar, por exemplo, vamos supor, clicou em amparo, vai demorar, irmão, vai demorar, mas depois ela aparece. Por quê? Ela está nesse momento verificando cada uma das administrações e depois verificando cada uma das verificações que estão dentro dessas administrações. Amparo está excelente para exemplificar o nosso caso É, aqui, tá? é. Tá excelente. Então, ó, amparo, a administração de amparo, todas as verificações foram criadas e está sendo preenchida. Claro que isso é dinâmico, tá? Mas todas estão sendo criadas e preenchidas. Já Guariúna, já mais ou menos 66%. Já Pedreira e Socorro tem um Não conselho foi. fiscal que não está trabalhando, não está Exato. lançando isso. Agora, irmãos, a gente até fica aqui pensando, tá? Quando o irmão faz o trabalho, registra no SIGA, ao final do trabalho é só emitir o relatório de apontamentos. Entregar o relatório É, pronto. Não tem trabalho de reescrever, de passar para algum lugar, ficar editando cada um dos arquivos. Não precisa, irmãos. Porque o trabalho ele foi feito para apontar o que é importante. O que é importante vai constar como um problema. Se não é importante, está dentro dos conformes, não tem necessidade de apontar. Então, por isso que as verificações, elas focam somente nos problemas ou naquelas não conformidades dentro daquela verificação, tá? De forma que, quando a gente emite o relatório, vai reforçando quais são os pontos que foram encontrados. Então, se eu lanço no SIGA, abri uma verificação, encontrei uma série de probleminhas, sei lá, em tesouraria, vou lá e aponto cada um desses problemas, cada um dos problemas, tal, 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 e menciono a nota, ou menciono o pagamento, menciono tudo isso. Chegou no final do mês, o Conselho Fiscal vai só tirar o relatório, porque já está pronto. Ele não vai ter que editar o relatório, pôr no SIGA, escrever bonitinho, não precisa nada disso. O ideal é que o Conselho Fiscal essa ferramenta, use essa ferramenta inclusive para melhorar aí, deixar mais rápido o trabalho, porque o maior trabalho, a maior dificuldade nossa é fazer a verificação e apontar. Encontrou, apontou, aí pronto, já está armazenado no SIG e depois só vai emitir esse relatório e entregar para a administração. E assim a gente cumpre nossa tarefa, o nosso trabalho, de falar, olha, administração, esse mês aqui ocorreram X coisas que saiu aí do padrão, digamos assim, tá? Então é isso, e esse material, o Power BI, né, essa visão acaba nos ajudando, especialmente aí os irmãos da regional, né, conseguem rapidamente saber qual regional está precisando de alguma melhoria. Eu vi que o irmão Tiago mudou ali o mês, né? Então, por causa que isso é eu estava. interessante, isso é interessante, tá? É porque estava 2026, esse ano ainda realmente, janeiro, ainda quase ninguém fez. Então, mudando para É, 2025, para o ano inteiro, a gente vê quem mesmo utilizou. Aqui aí já mudou um pouco a cara de já mudou. amparo. Ah, É, ficou só pedreira. é. Pedreira tá uma pedreira, então? É, é isso. Só para não. Eu acho que é. Mas então, é legal. Essa é a forma aí que esse relatório tem nos ajudado, uma visão rápida, É, especialmente para regional, já sabe um pouco mais quais administrações precisam ser é, atacadas, tá? exato. Lembrando, irmãos, a gente tem que fazer as verificações do material que está vindo da casa de oração e tem que abrir também as verificações departamentais, tá? Sim, Conforme o que está sugerido no roteiro. ali no SIGA, num No documento roteiro. chamado roteiro. Não, não é o roteiro é o antigo, mas tem um documento que É está do lado sugestão de trabalho, né? isso, Sugestão que de chama trabalho. sugestão de trabalho, tá? Então pronto, aquele ali é o mais atualizado possível, ok? Certo? Se o irmão quiser, podemos abrir para as Vamos? perguntas. Tá bom, vamos. Acho que o Emerson não deve vir pelo É. horário, então vamos aproveitar e deixar. Tem alguma coisa no chat?
A irmã Ariana perguntou sobre a ata digital. Todo ano é aberto um novo livro? Geralmente, os irmãos fazem a ata digital, né, o ano, eles já encaderna e abre cada ano um livro, né, irmão Alexandre? Depois que é digital, eu não sei, mas eu entendo que sim, É, cada ano é um é, arquivo, né? porque antes usava o caderno, então não, aí até terminar o caderno era utilizado de um ano para o outro, de um ano. Agora, como é digital, então você tem como você fazer para cada ano um livro, né? Uhum. A ata que é lida na GO, precisa compor a ata também? Sim. A ata é como que é o parecer. O parecer precisa compor a ata digital. Referente à encadernação, antes os irmãos esperavam juntar um número considerável de folhas e encadernavam. Com a ata digital, fazemos a mesma coisa? Aí vai de cada administração, né, irmão Alexandre? Não Eu acho que é pode algo... fazer a do ano, né? É, Pode guardar até chegar do ano, irmã. Entendo que pode guardar até terminar o ano, sim, terminou, aí encaderna de uma vez. encaderno. Ah, Irmão GC, gostaria de saber como verificar os envelopes de viagem da Piedade no SIGA, pois após serem gerados na regional, não temos mais acesso a eles no sistema. Então, geralmente, agora é tudo centralizado na regional, as viagens. Então, se o irmão faz parte da regional, o irmão tem um acesso lá pelo módulo na Piedade, departamento da Piedade de viagem. Então, lá já está todos os envelopes, se o irmão entrar lá, vai estar todos os envelopes, o relatório dos baixados, dos que estão em abertos. Agora, se o irmão quer saber da sua administração, aí não tem, porque é controlado pela regional. Então, se o irmão quer saber alguma viagem, não tem porquê, porque não é controlado na sua administração. É tudo na regional. deixa eu só fazer tá correto, mas quando o irmão eventualmente for abrir uma verificação da piedade, pode ser que o irmão vai enxergar todos esses apontamentos, tá? De envelope. Mas é o que o irmão Tiago Sim, acabou de falar. Olha, na tua administração não tem mais, agora é só na regional. é, é, Então não se preocupe, irmãos. Apesar de aparecer ali, não precisa fazer esse trabalho porque foi destinado para a regional. Agora, o que precisa continuar sendo feito quando vai fazer o inventário lá na lojinha, 2 vezes por ano, ok, faça. Outra coisa, se o termo de verificação de saldo da Piedade está sendo entregue, então lá também tem apontamento para isso, tá? Irmão Roberto diz: é considerado anomalia se as administrações adotarem as contas de consumo, água e energia como um débito automático? Não, a orientação é Na que se verdade, passe. não, irmão. Na É, verdade, desde da pandemia foi orientado isso, se eu é, não me engano, nível nacional, tá? sim, sim, Justamente porque chegava, não tinha quem levava para a administração, ou eventualmente não pegava na igreja e estava dando muito problema. Então, se sim. não me falha a memória, desde da pandemia foi pedido para a administração. Só quem controla isso é a administração, tá? Não é a É, casa de oração. não é caso de oração. É um ponto. Tudo bem que não é nós do Conselho Fiscal que faremos isso, mas a orientação é que a administração faça esse controle por casa de oração, como procedimentos, né, para fazer esse débito automático. Isso ajuda muito. Exatamente. Aí ele citou o item de verificação 0304. Eu não sei qual que é esse Puxa, item, zero do que três se zero trata. quatro, irmão, também, mas eu É, consigo, enquanto vamos ver no outro, eu consigo consultar aqui. é. Aí a irmã Vanessa Xavier, a cada mês devemos fazer o checklist mensal até que dia do mês seguinte? O checklist do Conselho Fiscal, ele é feito até 60 dias após o término, né, o fechamento mensal da contabilidade. Então, se a contabilidade tem que ser dia 30, então nós temos 60 dias após para fazer o nosso checklist do Conselho Fiscal, tá, irmã? O irmão Lino, como fica a questão da centralização do trabalho com input no SIGA, sendo feito apenas por um irmão, considerando que os outros mais idosos não têm afinidade com a internet? Não tem restrição quanto a isso. De Não fato, o tem, irmão está contando uma dificuldade, sim. mas
enfim, se tiver que ser assim, paciência, dá para trabalhar. Se eu entendi correto, tá, irmão? Então imagina lá, você pegou uma casa de oração para verificar, veio 14 notas fiscais, uma folha de depósito, livro de coleta, fundo bíblico assinado, eu ia falar trabalho voluntário e manutenção preventiva, mas isso não vem mais, já fica diretamente no SIG, tá? Aí o irmão começa, vamos supor que o irmão que está verificando não tem desenvoltura aí com o computador, então ele verifica, mas ele consegue fazer o trabalho de verificação, então ele vai lá e verifica e separa, olha, ele pegou um CNPJ errado, por exemplo, ou qualquer outra coisa que valha, tira a xerox e guarda aqui, ó, esse é um apontamento. Depois, no final de um período, não vou falar o final do mês, mas no final de um período, o irmão que tem condição de lançar, reúne isso e faz os lançamentos, tá? Sim, É uma forma tranquila, não tem problema nenhum quanto a né, isso. né. E mesmo um colaborador, né, irmão Alexandre? Sim, 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 Ele pode estar ajudando, auxiliando os irmãos. perfeito. É, a irmão Rogério diz que, mas se a administração não quiser colocar em débito, irmãos, aí já está indo contra uma É, orientação da administração São Paulo, passando em reunião. Não tem como a administração falar, não vou colocar em débito. É impossível alguém, mas enfim, aí teria que conversar aí na regional, verificar por que que está acontecendo isso, porque não faz sentido, né, Mônica? não, não, não faz. Faz sentido, mesmo porque facilita Ao demais para contrário, muitas você, datas. se você deixando manualmente não débito automático, a chance de a gente estar pagando Ixi, atraso é multas, muito maior, juros, multa, então não tem razão para isso. Especialmente porque, digamos assim, a maioria, eu vou dizer a maioria, são imóveis nossos mesmo, né? Imóveis próprios. Claro, tem exceções, tem alugado, tem exceção, não tem problema. Mas são exceções, isso, e a administração consegue tratar de uma maneira bem mais simples, tá? Enfim, essa é a recomendação. A irmão está perguntando, e se a administração não quiser? Ah, irmão, aponta, porque assim, a gente teve exemplos aqui de que né? a administração demorou mais de anos. Então, até que Só chegou uma hora apontando. que até o irmão ancião lá falou, poxa, por que que só a gente não está fazendo É, isso é, é. e correndo risco de fato efetuando pagamentos com multa, porque atrasou, porque não chegou, porque aí tem um monte de situações, entendeu? E aí o irmão É, sempre vai colocando reincidência, 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 né? exato, exato. Então, assim, é o que a gente fala, o Conselho Fiscal aponta o que ele viu. Ah, mas é de novo, aponta de novo. Ah, mas é de novo, aponta de novo. Vai chegar uma hora que essa informação ela vai estar acumulada o suficiente para não ter mais explicação, não ter mais motivos para a administração não fazer aquilo, entendeu? Mas o que eu quero dizer é a gente cumpre a nossa tarefa de a fazer aquele apontamento. O irmão que me perguntou 3.2 é a casa de oração, né, irmão? É 03.04. Deixa eu pegar aqui, eu tô... É, Quer a passar irmã para o próximo? Isabel. Irmã Isabel. Sobre o checklist nos departamentos, eles colocam a data errada. É, peraí. Após quase 3 meses de atraso. Correto é sempre colocar a data correta quando está começando a fazer. Geralmente, deve iniciar e deixar em andamento. Mas aqui estão abrindo e fechando na data atrasada, colocando no SIG a data exata. Isso é correto? Eu não, ficou um pouco confuso a questão, Ficou um pouco confuso, mas mas eu entendo, irmão, irmã, entenda assim, o checklist, nós estamos agora em março, tá? é, O você vai checklist que você abrir vai preencher, a janeiro. competência dele, não, nós estamos em março, a competência é de fevereiro, porque Vamos dizer quando, que ela vai abrir o de janeiro. Ela vai pôr a data de ah, hoje, não de janeiro, a, né? a, a competência é de janeiro, mas a data pode Isso. ser hoje, só que eu acho que Isso. tem alguma situação de, não, ela pode pôr a data de hoje, Não, ela pode pode. sim, pode sim, Pode. Porque aí, mas, se ele fechar janeiro, aí não vai continuar em andamento para ela. Só vai ter dificuldade se ele fechar em março, mas aí ela pode alterar a data pode alterar a data e e fazer a pode alterar exclusão e fazer o ou o fechamento. salvamento, isso aí, isso aí. É. Irmão Enéas, a paz de Deus. O irmão pode dar uma explicação quais os documentos devem estar digitalizados nos checklists da distribuidora, contabilidade, tesouraria e departamentos e demais departamentos? Não sei se o irmão quiser mostrar, mas tem, né, no próprio módulo, tem lá o projeto digitalização, irmão Enéas, lá no intranet. Se o irmão entrar, eu não sei se ainda está lá no Ok. departamento de contabilidade, tem lá o material de apoio e tem lá projeto digitalização. E lá dentro do projeto digitalização, mostra todos os departamentos o que eles têm que digitalizar.
tanto das casas de oração, os departamentos de distribuidora, tesouraria, contabilidade ali, está bem detalhado o que tem que ser digitalizado, tá? Tô Gilberto, só aqui em procurando nossa ainda aqui. administração, depois que as contas foram para débito, economizamos, é isso mesmo. Irmão Roberto, será que não estou entendendo o item 0304? Ele está questionando de novo. Ah, ele mostrou aqui Roberto, me dá só um minuto, eu tô quase chegando lá. o irmão Para Gilberto, ele pegar pôs aqui, ó, 04. ausência de carimbo, nota fiscal, quitação por cartão de crédito, na casa de oração, quitação por débito automático. Ah, Ah, realmente tem sim, sim, um... mas não, irmão. Que bom que o irmão perguntou isso. é, O que eu falei? Tem que colocar em débito automático? Tem, mas não é a casa de oração que coloca. ah, tá vendo? Entendeu, irmão? Entendeu? Então, assim, por que que isso está inclusive entre parênteses, tá, irmão? É Casa de verdade. oração. Não é a casa de oração que coloca, porque se isso ocorrer, aí a Aí sim é administração perdeu o apontamento. controle. Ah, Entendeu? isso aí. Aí é Entendeu? perder o controle. Não pode estar na mão da casa de oração esse controle, esse pagamento. Tem que estar na administração. Então, isso ocorreu porque algumas casas de oração, alguns irmãos, isso há há um tempo atrás, alguns irmãos diáconos falaram, não, vamos colocar, tal, só que gerou descontrole. Uhum. E essa é uma tarefa, então, da É administração. da administração. Ficou claro, irmão, para todo mundo? Então, peraí, mas você acabou de falar que tem que estar débito. Tem que estar em débito. E aí É, aparece um apontamento. é. Maravilha, irmão, mas a Tá situação é certinho. exatamente essa, assim, não é a casa de oração que programa isso, ela não tem autonomia para isso, quem tem é a administração, é ela que controla, tá? E Mesmo a por, gente consegue ver isso quando a casa de oração acaba prestando conta daquilo, entendeu? E mesmo, por que que ela não põe, até, acho que aí o irmão Tiago pode até reforçar, porque a casa de oração não tem conta, isso que eu ia falar. É isso não aí. tem de onde sair É. contabilmente essa A informação, então conta é da administração. vira um negócio errado, inclusive contabilmente falando, então Exato. essa é a proibição, digamos. Tá bom, irmão? Isso Bom, aí. perdoa, só o item 3.6, que é o. Eu tô falando aqui, mas os irmãos não estão visualizando. É que Não. tem um de pagamento fora de competência e também pagamento em prazo pela casa de oração. Mesmo assunto. A casa de oração não pode ter pagamento a prazo. Por quê? Porque ela só tem o caixinha lá, é um dinheiro. Então não existe comprar com dinheiro a prazo, não existe. Agora, a administração, o departamento de compras, aí ele pode fazer a prazo tranquilamente. Por quê? Porque é o departamento de compras da administração, tá? Certinho. O irmão Rodrigo Juquiá, o livro azul e os demais livros que não têm a folha amarela, como devem Sim. ser enviados para o conselho? Então, o irmão Alexandre acabou de falar, né? Ah, Hoje o livro voluntário e o livro de manutenção está dentro do SIGA. Então, não há isso. necessidade de digitalizar, né, irmão Alexandre? Não, eles, na verdade, há, mas na verdade, existe a necessidade, quem está fazendo isso é a própria casa de oração, óbvio, sempre foi assim, né? Sim, Só que agora virou uma obrigatoriedade porque é o processo dele, não é mais, eu faço, a outra administração fala, eu faço de uma forma, não. Para facilitar, todo o trabalho voluntário agora usa o SIGA e anexa todo esse material. Então, agora a administração consegue visualizar todos esses livros no SIGA, porque virou uma sim. atividade, virou uma rotina de trabalho do Uhum. próprio departamento. Agora, da mesma forma que eles vêm, nós também, nós temos esse acesso. Então, agora, quando eu vou abrir, eu quero ver os livros da Casa de Oração 21009. Estou dando um exemplo, tá? Aí você vai lá no mês, quando termina, óbvio, não no mês anterior, né? Então, nós estamos em março, você vai lá na competência de fevereiro, os livros daquela casa de oração estarão anexados. Obviamente não é mais folha amarela, é folha branca, isso vai ser revisado. Agora é branco, né? A digitalização é em cima da folha branca, e aí o irmão consegue visualizar tudo que está lá e fazer os respectivos apontamentos. Tá? Exatamente igual, porém agora da manutenção preventiva. Então a manutenção preventiva antigamente ela tinha a folha do livro azul, né? Era uma folha branca do livro azul, eu sei, acaba bagunçando, mas tinha aquela folha do checklist mensal da manutenção preventiva, e aí ela era digitalizada. Tá bom, agora já não é mais no SIGA. Então, o Departamento de Manutenção Preventiva de todo o Brasil está no SIGA preenchendo o que a gente chama de inspeção. Então, eles dividiram em inspeções semanais
tem semanais e mensais e tem algumas especiais, então quando você vira o mês, o SIGA já está programado, ele já carrega todas as inspeções que devem ser feitas. E na linha de baixo tem agora as avarias. Então, faço inspeção. Encontrei problema, eu lanço em avaria. Não eu, tá? Perdão. Não o Conselho Fiscal. Só estou falando como é que os irmãos da manutenção têm feito. E aí, o Conselho Fiscal, na hora que está verificando, abre o módulo de manutenção preventiva e filtra todas as todas as inspeções que não foram concluídas naquele período. Então, se nós estamos em março, eu vou filtrar o mês de fevereiro e quero ver quais inspeções não foram realizadas. E aí o SIGA vai mostrar para nós, seja qual for a casa de oração ou administração, seja como for, ele vai mostrar o que tiver pendente. Para cada uma da que tiver pendente, é apontamento. Tá? Não pode ter a explicação, não é a questão, por que aconteceu isso, aquilo, irmão, não importa. A gente vai lá e vai apontar que aquele mês não foi feito de acordo com o que estava programado. Tá? Vai ser, então, no SIGA tem um apontamento para isso, porém não está atualizado com o nome inspeção. Mas é a mesma coisa e ele vai ter essa atualização. Quer ver? Deixa eu pegar aqui no SIGA só para te falar como é que está. Livro de manutenção preventiva. Checklist sem o devido preenchimento ou assinado pelo responsável. Então, para cada inspeção que não existir, os irmãos vão apontar os 23.02, que é checklist sem o devido preenchimento. Mas você não falou que é inspeção? Exato, aqui agora mudou o nome, não é mais checklist, é inspeção. E aí, logo a gente consegue atualizar isso no SIGA também para ficar contente. Mas repare, irmão, o checklist e a inspeção, elas são equivalentes, tá? Então, antigamente eu tinha um checklist e lá dentro do checklist eu tinha 4 verificações semestrais e mais algumas pontuais daquele mês. As inspeções são iguais. Eu tenho 4 semanais e algumas adicionais de acordo com o mês. Então, um substitui o outro. Por isso que ainda não trocamos o nome. Então, não está errado. Mas, sim, caberia um nome mais adequado e será feito. Tá bom. Agora, se ela não fez... então, ó, veja bem, só mais uma vez. Se ela fez, porque ela tem também um documento que ela termina, imprime e assina para dizer, olha, eu fiz. Esse documento, ele é o mensal. Então, o irmão pode apontar o 23.1, que é não entregou o checklist do mês no prazo estabelecido, entendeu? São essas as pequenas adaptações aí que tem feito. Mas se a gente conhece um pouquinho, fica meio lógico, né? Antigamente eu tinha checklist sem preenchimento e eu tenho o que não entregou. E agora, para cada inspeção, é um checklist que eu não preenchi ou não assinei. Na mesa. Tá bom? Tá errado o final lá. Irmão Luiz, pergunta. Irmãos, quais Faz a documentos da conta lá. piedade tem que digitalizar? Você somou Basicamente a todo lá. mesma coisa que a tesouraria da administração, Tá junto errado, faz a com conta o lá. A estoque, última linha tá errada. toda a parte Não vou de falar. compra de estoque, de Aí não. todo o pagamento de nota fiscal, de consumo, basicamente Não. toda a parte Vai ter financeira da piedade, ele vai digitalizar, né? Os documentos, notas fiscais, extratos, o termo de verificação de caixa, tudo isso ele tem que digitalizar. O irmão Kevin, no SIGA, tem verificações trimestrais da contabilidade e anual. Como deve proceder? Então, temos lá o roteiro, né, de verificação, e dentro do roteiro nós temos a explicação, né, um pouco, não está tão explicado, mas nós temos um vídeo, irmão Kevin, que foi tratado bem particularmente cada item de apontamento que nós vamos verificar dentro da contabilidade trimestral e anual, que o irmão pode estar verificando lá no intranet, e assistindo esse vídeo para o irmão tirar as suas dúvidas e ver o que precisa ser feito. E em breve nós teremos um IT de trabalho também relacionado a isso. Deixa eu só aproveitar que às vezes surge uma dúvida. Irmão Kevin, o irmão falou que é trimestral e depois tem a final, né? A trimestral, naturalmente, a cada 3 meses a gente tem a obrigatoriedade de fazer, tá? De preencher ela. Mas vamos supor, nós estamos em março, então vamos supor que a gente vai para abril. E em abril, no mês de abril, em teoria você não faria nada de contábil, mas em abril o irmão descobriu que uma conta não foi conciliada ou não foi fechada, está incorreto. O irmão validou isso como? Porque geralmente
A gente valida isso no checklist mensal, concorda, Tiago? Então, você está lá olhando o checklist mensal e te pede uma série de atividades. Se a contabilidade não fez e aquilo pode ser um apontamento, nada impede do irmão Kevin abrir uma verificação individual no mês de abril, referente à contabilidade, né? E fazer o E apontamento. reportar essa. Uhum. E fazer o apontamento, tá, irmão? É até interessante que seja feito isso. Então, por mais que ela é trimestral, não precisa guardar o apontamento. Olha, só na próxima, que é lá em junho, eu vou lá e apontar. Não, pode ser feito um apontamento individual, não tem problema. O mesmo raciocínio pode acontecer com qualquer outra verificação, tá? Irmã Isabel, sobre o livro azul do trabalho voluntário, pode algum irmão que estar na limpeza assinar mais de 3 vezes no mês? Ele está fazendo o Olha, trabalho dele. Se a limpeza da congregação ela é feita uma vez na semana, ele vai assinar mais de 3 vezes no mês, né? Se é feita toda semana a limpeza, ele vai ter eu que acho, assinar uma vez eu acho todo que o mês. ponto de atenção aí vai ser se ele, por semana, ele ultrapassa as 8 horas. É, se ele É, chegar. se ele, na semana, se ele ultrapassa as 8 horas, aí é um problema. Aí Mas é problema. é um problema, tá? Mas então, irmã Isabel, Mas se é só na limpeza, acredito que não eu seja acho que não dá, mais de exatamente, 8. não vão ficar 8 horas, tô supondo, né? Não vai ficar 8 horas, então não Sim. teria problema, tá, irmã? Não teria, não vejo dificuldade. Na dúvida, tem uma situação. Consulte o responsável pelo trabalho voluntário aí na sua administração, tá? Que eu falo o departamento, não é o responsável da casa de oração, é o departamento. Fala, irmão, ó, tá acontecendo X coisa, eles tendem essas atualizações, eles estão mais antenados do que nós do conselho, embora a gente está sempre muito alinhado. Mas esse é o desenho mais adequado, tá, irmão? Porque comentar lá, pedir direcionar isso para eles, tá bom? Faz sentido? É isso aí. Vamos lá. O irmão Lemuel, os irmãos podem nos mostrar o modelo de termo de verificação de caixa e termo de conciliação que a tesouraria deve anexar no checklist? Onde é possível encontrar um modelo atualizado? Então, na verdade, eles vão anexar dentro do fechamento da administração, tem lá extrato bancário, tem lá como anexar o termo de verificação e também essa conciliação do banco, caso há algum cheque, alguma coisa que não está no extrato. E o irmão pode procurar dentro da área técnica, tesouraria, tem lá Quer no que eu, quer material que de eu compartilhe apoio, aqui? por Você me favor. ajuda? Vamos lá. Dentro do material de apoio tem Aqui. já Acho que está atualizado compartilhado aí para todo mundo, né? né, Onde que é? tesouraria. Área técnica, Tesouraria. tesouraria? Tá. Tá aqui. Tesouraria. Registro. Deve estar. Termo. Tá aqui, ó. Os Já termos de tá, verificação. inclusive, ó, irmão, já tá na nomenclatura atual, tá? Já tá Isso, já está atualizado já. nas normas recentemente atualizadas Recentes, pela recentes. administração. Deixa eu abrir aqui, irmão. Ele me abriu um. Poxa vida, aquele Esse é aqui. o mais novo termo de verificação, porque o outro estava bem simples, agora esse está bem mais sofisticado. Pera aí, irmão, Esse, que eu vou tanto, compartilhar, tá? Como ele abriu um tanto, Excel, eu tanto o tenho. termo de verificação, irmão, como a conciliação, olha que bonito que está, como também Esse aí a mesmo. conciliação das contas 2000, 1040, está tudo assim. É, É isso já aí. está num modelo novo já. Esse é o da É, tesouraria, mas tem um da piedade. Eu não sei se tem não, é o diferença, tá, mesmo, irmão? Mas, é o então beleza, é o mesmo, mesmo. é o É o mesmo. mesmo, é Tá o aqui, ó. mesmo. Fortes Verdade, é o mesmo. 009, tá, irmão? Então, Se o esse é o irmão, modelo. se o irmão puder também mostrar que o irmão não achou Pode? dentro da contabilidade o projeto digitalização. Ela falou, não Tá. encontrei o projeto na intranet. Tem duas formas de procurar isso. Uma delas é aqui, você vem em notificação, você vem no siga, no sininho aqui, você vem em notificação, tá? Se eu não me engano, se colocar aqui já resolve o problema. Digitalização.
Eu acho Olha, que não. não resolveu. Deixa eu ver se tem um Só se ele asterisco. tiver minúsculo. Eu não lembro se é case sensitivity. Aham, é case sensitivity, então não pode estar maiúsculo. Ó, É, digitalização, o primeiro foi 2020, tá vendo? isso. Lembra? Da pandemia. Por causa da pandemia, mas calendário digital, FGTS, talvez esse é da Piedade, escrituração, comunicado administrativo em 2021 teve mais um, tá, irmão? Então são esses dois aqui, na verdade Não, todos o esse irmão daí pode usar. esse Escrituração contábil 2006 aí digitalizada? é a escrituração contábil digital. É o ECD, irmão, não é Tá. o projeto de digitalização, não. O projeto de digitalização é só esse mesmo, Esse de aqui, ó, 2020. 2020, tá? É, Mas teve uma RA que foi reforçado, mas em uma RA, é, então ela não vai estar é, aqui. Foi, não, foi detalhado agora, mais recente, é verdade. Mas se o irmão fizer isso, consulta tá, aqui na notificação e põe um asterisco e põe Digi. Pronto, resolveu, vai aparecer para o irmão, tá? é. O irmão José diz que temos verificado que notas fiscais de mercadorias não estão sendo carimbadas pelo recebedor. Como proceder para resolver? O irmão vai abrir lá o apontamento, né, a não conformidade, vai apontar e passa Sim. para a presidência. O presidente tem que Na entrar. verdade, tem um pênalti aí, tem uma situação que, hoje em dia, irmãos, muitas vezes a nota fiscal ela está vindo uma DANF digitalizada, então às vezes até foi assinada, mas o documento anexado no SIGA é uma DANF, é um PDF, né? Geralmente Mas é é isso. que eu acho que ele quis dizer assim, a mercadoria chegou, quem foi que recebeu essa mercadoria, por exemplo? Não está lá o recebedor da mercadoria. Não, eu É isso que entendo, ele está mas dizendo. então, mas então, aí é que tá, vamos supor que aquele documento físico não foi para a administração que, sei lá, o Joãozinho recebeu aquele material. E na administração está só a DANF referente àquele Sim, transporte, entendeu? É sim, aí sim. que gera uma É, grande é, dificuldade, tá? é. Mas o irmão não está errado de apontar ou de apontar e depois pedir para que a via física uma espécie de um canhoto, né, seja destinado para administração, porque geralmente isso ocorre lá na casa de oração, creio eu, né? É. Então essa é a dificuldade, tá? Mas ok, irmão, não está errado, se quiser apontar, não está errado, porque essa via física deveria chegar deveria chegar na administração. Muitas vezes, e aí que eu falo que é o pênalti, porque às vezes chega, só que já passou o prazo da gente analisar, porque a gente É. está analisando o documento logo no mês seguinte, e às vezes esse documento pode chegar em 3 meses depois, entendeu? É, eu não sei se tem explicação lógica para isso, mas já vimos que eventualmente acontece, tá? Tá bom, aí o irmão vê aí o que achar mais interessante. É, É, aí depois uma questão sobre o CNPJ no cupom fiscal, tem um comunicado sobre esse assunto, né, sim, de, sim. de que a gente não é para utilizar mais cupom fiscal, e sim a DANF, apontar até quando? Isso daí já pode ser apontado, porque já entrou em vigor isso, né, irmão Alexandre? Tem que utilizar somente a Eu, eu, DANF. eu tô com uma dúvida, porque era para ter entrado em vigor, mas teve uma prorrogação. Ah, Saiu um comunicado esses foi, dias aí. foi, teve uma prorrogação, Não sei se é mas a partir de basicamente, março. o CNPJ, é, ah, o documento que vai gerar na verdade, a DANF continua, o que não vai ter é o cupom fiscal Fiscal, eletrônico. isso, isso. É ele que, ó, Kevin, prorrogado para o mês 5. Então, por enquanto, a gente continua apontando essa falta, tá? Porque É, ainda não foi efetuado, não foi, digamos, aplicado 100% no Brasil. Mas vai chegar um momento que aí esses cupom fiscal eletrônico não terão o CNPJ e a gente não vai precisar apontar. Só que deixa eu só reforçar um assunto. Isso não quer dizer que qualquer documento vai entrar e a congregação vai pagar. Não é isso. Para isso que a gente tem que obrigar ou fazer a casa de oração preencher o C39 com as 3 assinaturas dos irmãos que estão ali dentro da casa de oração, validando aquela despesa, tá bom? No mínimo, é assim, é 3, no mínimo 2, tá? Então, o próprio C39 ele consta 3 assinaturas.
Que, na verdade, é um processo que a gente já pedia. Então, se a casa de oração estiver fazendo isso corretamente, acabou o problema, tá bom? A gente respondeu isso, irmão Thiago? Sim, o irmão, Tá. o Lino fez uma observação de que uma pessoa faz tudo, né, faz vários departamentos e realmente fica muito sobrecarregado. Sim, E então cabe ao Conselho Fiscal pedir mais colaboradores, sim. mas ele disse que não foi atendido. Enfim, o irmão sempre tem que estar pedindo e ver de uma forma aí que o Ministério possa atender, mas é algo assim que não tem como a gente Já fazer foi, alguma coisa, já, assim, intervir, não tem como a porque gente interferir aí, mas não, o não irmão tem, está porque completamente sim, coberto de razão, tem que transmitir isso para a administração, não são apenas os estatutários, são os estatutários mais os colaboradores, porque a quantidade de informação analisada na administração é grande, e de fato só 3 estatutários, e eventualmente mais um suplente, não vai dar conta, tá? Não vai dar conta. Então, faz parte aí ter mais colaboradores ajudando nessa tarefa, tá? exatamente. Em relação a esse BI que nós mostramos, né, a regional, ele tem o coordenador, né, da Sim, regional, sim. desse grupo de trabalho. Então, para ele ter o acesso, tem que passar numa RRM, tem que pegar o extrato, tem que abrir o chamado, anexar, e aí, aí esse processo a gente consegue liberar, né, Mão Alexandre? Via documentação, via suporte, Isso, tem que fazer essa requisição via suporte.congregacal.org.br. exato. Tem um Anexa comunicado, essa... tem um comunicado disso, mas essa permissão vai ocorrer, como o irmão Tiago falou, mediante ao extrato, né, mediante a confirmação daqueles cargos, que é o regional e o irmão e um do Conselho Fiscal, tá? Exato. Infelizmente, eu acho que não dá para ser os 3 do Conselho Não, pela quantidade de acesso é de só o nível Brasil, coordenador tá, que... irmão? É. exato. Não, o coordenador da regional, sim, ele vai ter na administração, um dos administradores pode ter também. Tá? Mas não é os 3. Não. Eu Tá? acho que eu estava entendendo que somente Que era só lá o da o regional, coordenador? o responsável pelo grupo de trabalho do Conselho Fiscal da regional ou do estado. Aí ele que vai transmitir, porque se cada administrador tiver, eu acho que Seriam 900, é, no mínimo. é, eu acho que somente o responsável pelo grupo de trabalho da regional ou do estado. Ok. É, Perdoa. Depois tem que dar uma olhada lá no documento que a foi gente vê colocado, mas depois. é isso aí. Bom, sendo possível, será concedido, irmão. Não tem problema. É, sim, Não sim. atendendo o limite, aí não tem muito o que fazer. Aí o irmão Gabriel pergunta: pode ser dividida no SIGA entre a verificação das igrejas pode ser dividida no SIGA entre os membros do Conselho Fiscal? Por exemplo, se Total. tiver 30, cada conta, claro, Sim, deve ser sim, sim. dividida. Quem terá Entenda acesso ao assim, irmãos, Power entenda assim, a dinâmica de trabalho local, fica à vontade, não tem problema nenhum separar uma casa de oração para cada irmão, ou 10 casas de oração para um irmão, 2 departamentos, não tem problema. Essa dinâmica de trabalho desenvolve aí da melhor forma possível que os irmãos puderem. Exato. A Aí remoto ou local, tranquilo. o irmão Luiz volta no assunto do tempo de trabalho de serviço. Se um aposentado ele faz na semana o trabalho na igreja por mais de 8 horas, Ixi. assina, ele pode. Eu Ó, acredito mais que uma vez, irmãos, converse, se está tendo isso, alerta a administração, mas assim, é, não importa se ele é aposentado ou não, não pode ter mais de 8 horas. Sendo aposentado, só agravou. E ainda se for aposentado por invalidez, aí complicou, porque o irmão pode até perder a aposentadoria dele. Entendeu? Porque ele foi aposentado por invalidez. Então, o que ele está trabalhando na congregação? O Estado não quer saber disso, o fiscal não quer saber disso. Entendeu? exatamente. Mon É, Anderson, sobre o termo de posse desse ano, quais datas inicial e final? Sempre vai ser a partir da data da AGO. Se foi hoje, 17 de março, vai ser 17 de março inicial, 17 de março final do ano que vem. É um ano de posse do Conselho Fiscal.
Quais módulos da tesouraria o Conselho Fiscal não pode ter acesso? Na verdade, a rotina da tesouraria vai ter acesso. A única coisa que não vai ter acesso é lançamentos, né? Ele não vai poder lançar uma despesa, lançar uma receita, ele vai ter como verificar dentro dos lançamentos que foram feitos, quais que estão lá na contas a pagar, né, nos extratos, no caminho lá do compras, enfim, ele tem Ah, todo o relatórios na contabilidade, mas ele só não tem a liberdade de fazer lançamentos. se a irmã está com o perfil atualizado do Conselho Fiscal, você já vai ter todos os acessos lá. Agora é o que o irmão Tiago está ressaltando. A gente não lança nada, entendeu? Não posso lançar um contas a pagar, não posso lançar um contas a receber, não posso lançar um pedido de compra, isso não vai ter. Se porventura o teu usuário está permitindo alguma coisa, pede para o teu usuário-chave tirar, porque não tem necessidade, tá? O único módulo da qual a gente não enxerga algumas funcionalidades é a piedade, Exato. tá? Mas o resto, o nosso menu já está programado com tudo que precisa. É claro que, por exemplo, agora recentemente teve atualização vai ter obras, né? Vai ter dentro do patrimônio imóveis, vai ter um menu obras, se é que já não foi liberado. Então, essas coisas são atualizadas, mas dentro da tesouraria, tudo que a gente pode fazer já está ali, você já tem acesso. Na contabilidade, os relatórios, balancetes, então já teria tudo isso, tá? Apareceu a verificação mensal, acho que no checklist do Datex, mas isso é especificamente ao Só Departamento do Exterior no Brás, no né? braço, exatamente. Não, Então, os não, irmãos não se preocupem em exato. querer fazer a verificação, que isso pertence Bem como apenas ao, fundo musical, bem como bem fundo como ao musical, fundo mesmo musical. assunto, mesma coisa, tá, irmãos? Não, não precisa. Exato. É, Quanto ao Por que que não C39, precisa, tá? Perdoa, deixa eu só. Por que que não precisa? O fundo musical ele já é feito lá pelos Irmãos da Piedade, pelo menos por enquanto é assim, tá? Então já está dentro do checklist que os irmãos diáconos fazem, tá? exatamente. Eu acho que acabou. A irmã falou do C39, o irmão Kevin falou do C39, mas o irmão Robson respondeu. Se isso é obrigatório, se dentro da casa de 139? oração, o C39, se dentro da casa de oração é pago despesas pela casa de oração, sim, é obrigatório ter o Exatamente, C39 com a folha exatamente. de colagem das despesas. É. Se a casa de oração não é paga as despesas pela casa de oração, não é obrigatório. Na verdade, quando a casa de oração vai lançar uma despesa, ela já obrigatoriamente cria um C39. Ela tem crédito, senão ela não consegue lançar a É, despesa. Agora, o que está faltando, irmão, é que a casa de oração assine esses três irmãos, entendeu? Eles assinando isso, completou o processo. Isso não teve mudança alguma. Isso já é assim é, desde lá de 2012, já que eu entrei na administração, já era assim. E entrou os FIGA, continua assim. E agora vai ficar mais necessário porque o CNPJ vai sair. Entendeu? O CNPJ não vai mais estar obrigatório em alguns documentos, né? Lá no cupom fiscal eletrônico. E então o C39 é mais importante ainda. É ele que vai dar a validade que aquela casa de oração fez aquela despesa. é. Irmão Ricardo, se porventura ocorrer uma troca de membro do Conselho Fiscal em uma administração depois que já teve a GO naquele ano, pode fazer outro termo de posse para poder alterar ou obrigatoriamente tem que aguardar a GO no ano seguinte? Então, aí tem que ver, irmão, se houve essa troca de membro, se não tem um suplente, e se tem um suplente, ele vai fazer a vez desse irmão que foi trocado, né? Uhum. Então, não há necessidade de você fazer outro termo de posse. Agora, se houve um falecimento e teve que empossar outro, então aí tem que fazer uma AGE, uma Extraordinária, né? extraordinária. E aí sim tem que fazer o termo de posse. Enfim, agora se é uma troca e tem o suplente, ele vai fazer a vez desse irmão que não tá mais entre E, os. e como já foi abordado aqui em alguns. É importante que tenha suplente justamente para suprir Por esse isso. tipo de, Exato. ocasiões que a gente não tem como prever. Entendeu? Seja um irmão eventualmente precisa mudar, ir para outro lugar, dar trabalho, Exato. a enfermidade, enfim.
Então, é recomendado que as administrações seja formado pelos 3 mais o suplente, porque esse tipo de coisa acontece e o suplente já está programado para isso. Certo, irmão Thiago? Então, Exato. Bom, Gabriel diz que outros membros não fazem verificação mensal das igrejas, membro do conselho, e eu não consigo dar conta de todas as igrejas. Eu posso encerrar com o número de igrejas que eu consegui verificar? Mas e o outro? E as outras igrejas, como que está sendo feito? Porque a gente tem que fazer de todas, né? o De qualquer conselho maneira tem fiscal que tem que ser fazer feita. todas. Se estão É, sobrecarregando o irmão, aí tem é, alguma coisa que não deveria estar acontecendo, tá, irmão pedir. Gabriel? Mas o irmão não pode É, fazer o trabalho pela metade. Ah, eu faço a minha parte e os outros, se eles não estão dando Não, conta, não é mas culpa do e... irmão, não é culpa do irmão. Então, assim, isso tem que ser passado, tem que ser explanado, Sim, sim, e o sim. conselho fiscal precisa ter gente para dar vazão nessas atividades, tá? Imagina assim, o conselho, fazer uma analogia boba aqui, mas a tesouraria tem 100 títulos para pagar e o assistente só conseguiu pagar 50, então deixa os outros para depois. Não pode, entendeu? Nós temos que dar vazão para tudo isso. Deu para entender a analogia? Então, da mesma forma, não é que a culpa é do irmão, não, o irmão está até fazendo a atividade mais do que está suportando. Então, o conselho fiscal tem que ter outras pessoas para ajudar. E aí tem os estatutários, eles devem ter conhecimento disso e ajudar a pedir mais colaboradores. Sabemos que essa parte não é fácil, sempre tem que estar em comunhão com o ministério. Então, olha, eu quero apresentar o irmão fulano, mas leva para o ministério tem que saber, no mínimo o ministério da administração tem que saber disso, tá? Ou É. se eles quiserem indicar para o conselho fiscal, olha, temos esse irmão, amém, pode seja feita, mas que essa indicação seja feita com os 2 irmãos, com o ministério da administração e os irmãos do conselho fiscal, tá? Irmão Samuel diz sobre e-mail para os membros do Conselho Fiscal. Não teremos mais acesso? Tem, os membros Estatutários titulares. tem sim, Os titulares ainda tem sim. pode Já pedir, irmão solicitei e não Samuel. temos o retorno. Então, o irmão tem que solicitar pelo... Tem a ficha, né? Eu Tem esqueci a o nome ficha, é o lá. NURTIC, os Isso, no estatutários TIC. têm, você preenche o Aí o NURTIC também está no secretário, SIGA. o secretário entra em contato lá e ele vai Sim. fazer isso por mão. Todos os membros do conselho podem ter acesso ao BI ou somente o responsável pelo Conselho Fiscal Regional? Por enquanto, o responsável pelo Conselho Fiscal Regional ou estadual. Né? Cada membro do Conselho Fiscal não tem como ter o acesso ao BI. Perfeito. Qual o limite máximo de horas de um colaborador para trabalhar na casa de oração durante um mês? Se não me Nós engano, falamos de 8 horas semanais, né? são 32 Então, horas, entendo que seja isso, são 8 semanais, tá? Tá. terminamos É, aqui, então. tá. Irmão Rolando, não deixa, acho que foi o irmão que falou, não. Isso, Limite de Rolando. horas foi o irmão Rolando, não deixe de perguntar, porque veja bem, essas informações, irmãos, que o irmão Do está departamento. é do departamento. Então, a administração do irmão tem um departamento de trabalho voluntário e eles têm, inclusive, obrigações de transmitir esse tipo de conhecimento lá para a casa de oração. Aliás, o manual deles aborda uma série de controles que eles têm que fazer. Como a gente nessa última conversa nossa aqui, alguma irmã falou de aposentado, e assim, todas essas orientações já são determinadas no próprio departamento, tá? Então, não deixa de perguntar, porque essa informação, nós não somos o dono dela. Então, quem é o dono dessa informação é o Departamento de Trabalho Voluntário. Então, não deixa de perguntar lá. Agora, de cabeça é fácil, são 8 horas semanais, tá? E aí lá eles têm que ter essa preocupação se tem irmão trabalhando com aposentado por invalidez, tudo esse tipo de coisa tem que estar no controle desse departamento, tá? Esse departamento ele tem um representante dentro de cada casa de oração, entendeu? Se a administração se preparar dessa forma, é possível a gente pegar essas anomalias. Então, para isso, inclusive, que tem a verificação do Conselho Fiscal pedindo para abordar se o trabalho, se o departamento está estruturado, se tem pessoas olhando isso, ou se a casa de oração só preenche tudo e manda para a administração e lá ninguém analisa nada. Se acontecer isso, a gente está correndo, essa administração está correndo uma série de riscos, entendeu? Deus queira que nada aconteça, mas
pode estar correndo risco. Né? Para finalizar, tem o irmão Jorge que levantou a mão e aí a gente já pode encerrar. Tá bom, tá bom. Tá liberado, irmão Jorge. Pode fazer a pergunta. Ô, meus irmãos, paz de Deus. É Jorge aqui de Capivari. Tudo bom, meus irmãos? Ô, irmão Amém. Jorge. Tudo bem, irmão? Bom. Tá substituindo o Geraldinho? Hã? Tá substituindo o Geraldinho? Então, né? As coisas vão ser na frente dele. Tá certo. Que você é mais rápido que ele, hein? Então, irmão, eu só uma dúvida aqui. Na nossa ata trimestral digital, não aparece o nome, o lugar para botar o suplente, só aparece os titulares. Só pode botar só os titulares, o suplente não vai aparecer mesmo? Já falamos uma vez essa, mas eu não me lembro falamos. se coloca lembro o que- suplente de lado. Não coloca Eu lembro suplente, que só já põe teve mesmo os alguma 3 coisa. titulares. Nós falamos sobre isso, eu acho que o Moemerson reforçou dizendo que apenas os titulares que assinam, na ausência de um dos De um três, aí deles, sim, o suplente. Tem razão. Mas é isso não aí. é necessidade de você colocar a assinatura do suplente. Por isso que o nome dele é suplente. Na ausência dos 3, ele que vai fazer a vez. Mas você coloca só os 3 titulares. Tá, mesmo se um dos titulares não vai muito, quem vai mais é o suplente, lá eu consigo mudar, botar o nome do suplente? Não, porque o Então, porque, irmão olha só. ainda ele pode assinar, né? Mesmo que ele não esteja fazendo o trabalho, mas ele vai assinar. Aqui no Brasil nós temos o irmão Gideão que quase está enfermo, mas ele assina a ata, não é o suplente que vai assinar, entendeu? É ele que vai assinar, mesmo ele sendo doente, mesmo ele não acompanhando, é ele que vai assinar. Se Não ele vai puder, colocar mais um. naturalmente. Se ele puder. Tudo bem, ele está doente, ele não vem, mas não é aquela enfermidade que já é certo que não vai mais conseguir trabalhar. Entendeu? Aí é diferente. Aí entra o suplente no lugar. Mas se ele está enfermo, não consegue vir com todos os dias, não sei o quê, mas consegue assinar no final do ano, ou a ata trimestral, ok. Aí tudo bem. Tô certo, irmão Thiago? É por aí. Tá. Então, o que acontece? O irmão suplente ele vai sempre lá no Conselho Fiscal, ele faz a conferência sempre, e vamos supor que um dos titulares não vai por causa do trabalho, não dá para ele ir, por causa de alguma coisa assim, tá? Aí o suplente, mas ele está sempre indo lá. Ele não... Aí aparece só o nome dos 3, mas o dele ele não assina porque não está aparecendo. Aí fica... porque, assim. então, aí os irmãos têm que analisar e ver se ele não pode, se ele está muito... Faz uma reorganização ali, não tem problema nenhum, mas quem assina é o titular, mesmo que ele não está indo, mas é ele que tem que assinar. Aí os irmãos têm que conversar, ver e se entender entre vocês. Mas a questão é que quem assina são os titulares. Tá. Só porque, irmão, porque o meu medo é assim, o irmão tá indo lá trabalhar no suplente, tá? Tá indo lá trabalhar e ele vê que nunca o nome dele, ele nunca tá lá para assinar, ele pode às vezes ficar triste com isso. Entendeu? Meu medo é esse. Mas a única coisa que ele não vai assinar é a ata, né, trimestral. Agora, as outras coisas ele está sempre assinando. Né? Não, eu sei, eu estou falando só na ata trimestral. Tem gente que pode ficar triste com isso. Eu vejo assim, tá? É uma visão minha, tá bom? Às vezes os irmãos têm outra visão. Eu tenho medo disso, o irmão ficar triste, ele chegar amanhã depois, ele falar, deixa, eu vou sair de suplente, não dá mais. E está tão difícil hoje para arrumar pessoas para trabalhar na obra voluntária, vai trabalhar com aquele amor que nós trabalhamos, todos nós. Aí eu tenho esse medo, eu falo para vocês, tenho esse medo só por causa disso, gente. É só por causa de uma assinatura. Não, o importante é o senhor que está vendo que ele está trabalhando, mas tem gente que pode pensar, poxa, será que eu não estou valendo? Só esse é o meu medo, tá? Eu entendo o lado dos irmãos, eu estou entendendo que o irmão está lá, vamos supor, aqui em Capivari, vamos dar exemplo, eu, Geraldo e Agenor, aí o Jorge nem sempre está podendo, mas um dia eu vou e assim, poxa, aí ele pode pensar assim, pô, ele quase não vai, eu estou sempre lá, e não assino, não aparece o meu nome.
Só essa é a minha pergunta, tá? A minha É, dúvida, tá vamos, bom? depois nós vamos conversar com o Emerson para a gente ter uma resposta mais certeza, né, irmão Alexandre? Para não. Isso, tá? Tá Tá bom, bom? Só tá por bom, essa, tá bom. só essa dúvida, tá bom, meu irmão? Deus Tá bom. abençoe, perdoa, Amém. Amém. tá? Irmão Amém. também. Deus abençoe. Vamos abrir para Bom, mais, irmão? Surgiu mais dois. se for rápido, Ó, senão o irmão Emerson puxa a sejam nossa breves, orelha. irmãos. Anderson, irmão Geraldo, por favor. Tá liberado, irmão Anderson. Irmão Anderson? Vamos passar por irmão Geraldo, então, já que você Tá falou bom. dele, aí, irmão Alexandre. Ah, Geraldo, tava sentindo saudade já, irmão eu Geraldo. irmão Geraldo, pode falar. Paz de Deus com todos. Amém, amém. Também estava com saudade aí dos irmãos também, viu? Ô, glória. E teve as anteriores, não deu para a gente questionar alguns pontos, né? Vamos ver se o irmão pode resolver agora para a gente. E teve uma reunião que eu não lembro que irmão de onde que era, falou sobre as rasuras do livro de coleta, né? Ah, tá. Até que os irmãos fizeram, que nem os irmãos falou, o irmão Tiago falou, né, sobre o trabalho que os irmãos têm de planejar as perguntas, né, para que saia tudo a contento para a obra de Deus, né? E teve a informação que os diáconos, né, pediram para não apontar quando a rasura é Corrigida. colocada, Sim. é? Sim, quando a rasura, a ocorrência, ela é corrigida, ela é colocada na área de correção que tem atrás do livro. Tem um nome que não é correção, mas enfim. Não é correção. Não é correção o nome. É Justificativa, não é justificativa, é isso. Justificativa de ocorrido, né? Termo de ocorrência. Outras ocorrências ou ocorrência naquela coleta, né? Então, o irmão questionou, falou que não era interessante deixar dessa forma. E naquela época também ia reforçar a decisão do irmão, dizendo que já antes, né, que tinha essa informação, já acontece muitas rasuras, né? No livro de coleta, Sim, que é um livro de registro, né, importantíssimo. Sim. E então eu estava seguindo na mesma linha do irmão. Então eu não sei se é possível ou não colocar lá numa das informações, mais uma pergunta, dizendo que se ele corrigiu sim ou não, né? Mesmo se não, no meu modo. Irmão Geraldo, eu acho que a gente. Eu acho, na verdade, foi discutido bastante isso e os diáconos insistiram na questão de que, se foi corrigido, usou-se as ferramentas que tinham para colocar aquela rasura, seja o que for, a contento. E aí, por isso que pediram, porque se eu for fazer. Antigamente tinha lá. Rasurou, não corrigiu, outro apontamento, certo? Era assim. Então, pode até ser que. Não, eu acho que foi tirado, foi removido. Só que agora, rasurou, então a definição, irmão, lá feito pelos diáconos aqui, que foi pedido para remover isso em geral, usou-se o raciocínio. Tudo bem, a gente pode até. Eu entendo o irmão dizer, não é o correto. Mas pediu-se para mudar isso, porque a administração, a casuração, ele fez aquela correção a contento, da maneira que foi projetada e programada para ocorrer. Isso, então não tinha por que apontar isso, exatamente. Penalizar, perdoa. Porque, vamos dizer assim, o formato do livro sempre tem lá a frente, onde é lançado, e atrás ocorrências, caso houvesse um erro. Então, por que eu vou penalizar o irmão que ele fez a ocorrência ou informando que ele errou ali?
Então não faz sentido, de fato. Identificou e corrigiu. Então, Exato. Agora, se ele não justifica, aí sim, é um apontamento. Se ele apontamento. fez o erro Essa dele, não- ele fez lá um... Agora, se ele justificou, por que eu vou punir, né? Não faz sentido E mesmo. isso foi mudado um tempo, tá? Eu lembro que isso daí não era assim, mas no comunicado 142, se eu não me engano, foi adotado e agora voltou. Agora voltou para que não seja feito assim, tá? Então, irmão, é isso. Se já foi corrigido, não precisa apontar. Essa foi a É. definição, né? Por isso que foi feita essa atualização. Certo. Eu entendi. Só que nem eu falei pro irmão, né? Tá. Já com os apontamentos, tem rasuras assim grotescas, né? Infelizmente. Agora, os irmãos sabendo que vai rasurar, informa lá no livro, então para que fazer certo? Entendeu? Não tem aquele foco de Não, fazer Não, certinho. não. irmão, não. Se ele rasurou, Tem alguns irmãos que é isso, irmão. Tem alguns Não, irmãos que faz dessa não. forma, entendeu? não pode Agora, pensar. aí no caso, se ele, muito bem, ele rasurou, tá? Corrigiu. Não vai apontar. Mas aí até os diáconos vão pensar que está tudo 100%, estão fazendo certinho, né? Porque não tem nenhum apontamento. Por isso que eu falei. Eu Eu acho que entendi, entendeu? Eu Tá entendi o que o irmão quis 100%, ela dizer. fala, faz adoração, não tem nenhuma rasura, que beleza. Pode vir auditoria externa que tá tudo jóia, né? Porque se Entendeu? a gente se tirar a ocorrência de trás do livro, aí a pessoa vai ficar o livro rasurado. Aí ele fez a ocorrência, mas manteve a rasura. Talvez sim, o Conselho Fiscal poderia, para não se torne o que o irmão está falando. Ah, já que tem a ocorrência, vamos fazer aí. De fato, é algo que precisa sentar junto com os diáconos e conversar. Isso é algo muito melindroso. Então a gente não tem como, tem que ajustar esses pensamentos que de fato o irmão tem razão, os diáconos também têm razão, e aí? A gente precisa entrar num acordo. Um bom Para acordo, não poder. Então, que nem eu falei pro irmão, se pudesse colocar nas perguntas, né? Corrigiu sim ou não? Aí corrigiu, depois sim, mas só que o diácono vai saber que teve rasura. Mas é que a gente também não tem pergunta, né, irmão? Não tem. É um Ah, não sei apontamento que só. tava falando, não corrigiu. Mas aí volta o apontamento que foi pedido para tirar. O irmão pode até pôr, né, irmão Alexandre? Vamos dizer, sugestão, ele põe lá apontamento, houve rasura, mas aí na observação ele diz, embora o irmão registrou no livro de ocorrência, atrás na folha, a ocorrência dizendo, mas houve, pode ser também, não sei. Como é que se você fizer isso, você está apontando? E aí vai gerar o apontamento de vai novo. gerar. Entendeu? Então, O SIGA vai entender dessa forma, o Então, relatório vai aparecer então, dessa forma, não então tem é sim jeito. ou não, ou aponta ou não aponta. É. A definição mais atualizada é não aponta porque usou-se os métodos de correção. Agora, irmão Gerardinho, se o livro está errado, se aquela casa de oração errou um pouquinho mais, mas corrigiu a contento, então está correto. Eu não creio que o irmão tem prazer em errar. Ok, eu entendo o ponto do irmão, eu entendo o ponto do irmão, mas se ele errou e corrigiu, amém, tá feito assim. É isso, foi a mudança. Mas eu lembro que o irmão Emerson ficou de verificar isso, Sim. porque foi Verdade. abordado na primeira vez que nós falamos, mas enfim, ainda até onde eu sei, não houve um retorno disso. Mas também não tenho a palavra final. Eu lembro que o irmão Emerson estava alinhando isso lá com os diáconos. Na próxima a gente tenta falar isso. E também eu acho que, irmão Alexandre, cada região é um jeito. Se aí, irmão, em Piracicaba, conversar com os diáconos, eles entenderem como, vamos apontar, vamos, porque a gente precisa melhorar a escrita, tudo bem, pode Mas continuar conta que a apontando, gente não sabe disso, então vamos embora. Os irmãos fazem aí junto com os diáconos, mas não tá pode aí. ter esse conflito, Concordo, porque nós concordo. temos uma determinação, e aí os irmãos diáconos têm a determinação, e aí a gente começa a fazer diferente, vai criar conflito. Aí vai falar, mas de onde vocês aprenderam? Do plantão. Não, os irmãos têm que entrar de acordo aí e verificar o que for melhor para vocês trabalharem. Tá? Perfeito, entendeu? Tá bom? Maravilha, irmãos. Tá jóia, Irmãos, então. perdoa o horário.
Irmão Geraldo, perdoa. perdoa, a gente precisa encerrar Não, aqui. imagine, então. Sem problema. Vamos, É que eu- Vamos encerrar. vamos encerrar então. É, Irmão Gessé, depois você dá uma olhada no manual da casa de oração, na cartilha, ele fala desse documento, fala um pouquinho de preencher, mas nada mais, nada menos do que a casa de oração, quando vai emitir uma despesa, ela tem que lançar no SIGA. Quando ela lança no SIGA, isso já vira um C39 que ela imprime, né, com a respectiva despesa, e aí faz as 3 assinaturas dos irmãos ali da escrita daquela casa de oração. Tá? Vamos lá, isso irmão aí. Tiago. Vamos Irmão lá. Tiago, você ora para a gente? Ora, pode Então chamar vamos ele. juntos buscar a Deus em uma oração. Amém. Bendito Deus, tem misericórdia, Senhor Deus. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, diante de Ti, rendemos graças, Senhor, por mais essa preparação desse plantão de tirar dúvidas do Conselho Fiscal. Te rendemos graças pela participação desses irmãos, dessas irmãs que aqui estavam. Abençoe a cada um, Senhor. Tem nos ajudado com diversos assuntos para esclarecimento nosso, Senhor. Precisamos da Tua guia em tudo, da Tua misericórdia, do Teu amor, para que possamos trabalhar em união, fazer o nosso trabalho com muito amor, com muito respeito e dedicação, que possamos, Senhor, a cada dia melhorar aquilo que nós temos de dificuldade. Abra nossa mente, nos ajuda em tudo. Abençoe os que não puderam estar presentes, abençoe a cada um. Tu sabes a necessidade de cada um que aqui está, dos seus familiares. Ajuda-nos, Senhor, nessa semana que se iniciou ontem, no domingo. Abençoe-nos, Senhor, em tudo, nos guarda de todo mal. Maiormente, Senhor, de tanta coisa que nos abate, Senhor, tanta coisa que nos sobrevém, mas nos dá força, Senhor, nos dá ânimo para que possamos lutar com força, Senhor, nos ajude em tudo, nos dê saúde, nos abençoe em tudo que fizermos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Em tudo te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, que vive para sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém, irmãos. Bom, Deus abençoe a irmãos, todos. Deus abençoe a todos pela presença. Tivemos uma ótima participação hoje, glória a Deus. Sim, Eu via algo em cima de 140 pessoas. Que Deus abençoe a maravilha. todos, dê entendimento, dê força e ajude em tudo que for preciso. Agora, Irmãos, irmão Alexandre, sim. em abril nós temos, o nosso plantão vai ser no dia 21 de abril. Como sabe dizer se por ser feriado nós vamos manter ou vai Não tinha ser no dia percebido isso. 21, Tiradentes, e aí Ó, teria que geralmente ver quando como tem é, feriado a mas gente não não tem. participa, tá? Não É. faz. Então pode ser que Ah, o isso próximo é em sim. maio, é isso? É, Acho o que o próximo próximo maio, seria em dia maio. 19 Ah. de maio. Aí teria que ver com o irmão Emerson como que vai ficar, né? Mas provavelmente, assim, historicamente, nos feriados a gente não faz. Então, Não provavelmente, faz. até Nós segunda estamos, ordem não teremos. não teremos em abril, tá, irmãos? Tá bom. Bom, irmãos, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe e fique com Deus. Paz, Deus.